Com a configuração pronta, nós já conseguimos que a nossa aplicação se comunique com o banco de dados. Depois dessa comunicação, o próximo passo é mapear todas as tabelas do banco de dados em classes Java. Então nós precisamos transformar tabelas de banco em classes Java para poder trabalhar com elas dentro do nosso código orientado a objetos. Primeiro passo, nós vamos criar 2 pacotes aqui dentro do nosso projeto principal. Dentro de com as ideias backend produto, nós vamos criar 2 pacotes. Um chamado model. Dentro desse pacote model nós vamos ter o mapeamento de todas as tabelas do banco de dados para classes. E um outro chamado repository. Esse repository terá interfaces dentro dele que vão fazer toda a gestão dessas tabelas com o banco de dados. O que seria isso? Elas vão ter os métodos que listam os registros de banco de dados, que salvam os registros, que excluem os registros. Todos esses métodos que fazem a nossa gestão de objetos com o banco de dados. Mostrando o mapeamento da tabela aqui em model, eu criei uma classe chamada produto. Essa classe produto referencia uma tabela do banco de dados chamado produto. No nosso banco, no exemplo atual, nós temos apenas uma tabela no banco de dados e essa tabela se chama produto. Foi feito dessa forma para simplificar o entendimento, para simplificar a compreensão. Essa tabela é um exemplo que você pode replicar para todas as outras tabelas do banco de dados que você quiser utilizar aqui dentro da aplicação. Essa classe é uma classe normal Java, uma classe chamada produto. E para ela funcionar, é preciso algumas anotações. As 2 primeiras anotações são essas, entity e table. Essas anotações indicam que essa classe faz referência a uma tabela do banco de dados. Entity para indicar que ela é uma entidade para o JPA, a especificação JPA, e table que nós podemos definir algumas propriedades dessa tabela. Por exemplo, aqui foi colocado o nome dela, indicando que o nome dela é produto lá no banco de dados. Também seria possível colocar outros atributos, por exemplo, esquema aqui, para indicar qual é o esquema dela. Por exemplo, se eu tivesse um esquema de banco de dados chamado produto, poderia colocar aqui, esquema produto, name produto. No nosso caso, a nossa tabela está no esquema public do nosso banco post, permitindo que a gente não precise colocar nada aqui. Na definição dos atributos da classe, cada atributo vai fazer referência a um campo na tabela, a uma coluna no meu banco de dados. Nesse caso, nós temos 3 campos, um chamado ID, outro nome e outro descrição, que são os 3 campos que existem na minha tabela do banco de dados. O ID é uma chave primária, e quando é uma chave primária, nós precisamos indicar aqui na nossa entidade com uma anotação, @id. Essa anotação indica que ele é uma chave primária. Nesse nosso atributo nome, nós não indicamos nada, não colocamos nenhuma anotação dele, porque o Spring Data mapeia qualquer atributo que esteja definido dentro dessa minha classe lá da tabela produto. Ou seja, aqui eu criei um atributo chamado nome. O Spring Data vai acreditar, ele vai saber, ele vai ter a certeza que lá no meu banco de dados, na minha tabela produto, eu tenho um campo chamado nome. E ele vai fazer o mapeamento, vai fazer a referência desses 2 atributos. Aqui em descrição, a mesma coisa. Porém, você pode ver que eu coloquei uma anotação aqui em cima, @column, para indicar que ele é uma coluna, certo? Mas eu coloquei ela e apenas coloquei ela porque tem algumas propriedades que eu quero trabalhar nela. Nesse caso, column definition. Isso aqui está aqui igual a text porque eu descobri que lá quando é o Postgres, e o campo no Postgres é um campo do tipo text, que é diferente de varchar. Não vou entrar em detalhes, porque isso aqui é do banco Postgres, tá? Não tem muita referência ao Java. Mas quando é um campo text lá no Postgres, eu preciso vir aqui fazer esse mapeamento, porque senão ele não consegue entender, não consegue compreender que é esse tipo de campo. Esse aqui vai ser um adicional para vocês saberem. O mapeamento de uma classe, de uma tabela para a classe Java, é feito dessa forma aqui com Spring Data. Fácil e rápido. Aqui embaixo eu tenho um construtor, eu tenho todos os métodos get e set, normal. É só isso que eu preciso. Colocar as anotações e definir o nome dos atributos que eu vou utilizar aqui. Se eu não colocar algum campo que tenha na tabela e eu não mapear ele aqui na minha classe, aqui na classe vai simplesmente ignorar aquele campo lá. Vai sempre salvar como
como o que tiver definido lá no banco de dados como default. Esse é o primeiro passo, mapear a tabela em uma classe Java. O segundo passo é criar um repositório. O repositório vai ser um serviço que vai gerenciar a minha tabela do banco de dados. E o Spring Data nos oferece uma opção muito boa e que facilita o nosso desenvolvimento, que é uma interface CRUD, que já tem todos os métodos CRUD implementados. Ou seja, a interface deles já permite nós pegar qualquer objeto que esteja mapeado para uma tabela do banco, salvar ele, excluir ele, ou localizar, selecionar todos os elementos daquela tabela e trazer para o objeto, selecionar apenas pelo ID. Ele já permite, ele já tem uma estrutura com tudo isso aí pronto. E para utilizar essa estrutura, nós só precisamos criar a nossa própria interface, que vai estender da interface do Spring Data. Vai utilizar de herança para fazer a gestão dessa tabela no banco de dados. No nosso caso, eu criei uma interface chamada Produto Repository, que é uma interface que vai fazer a gestão da tabela produto lá no banco de dados. E a definição da interface é muito fácil. Você vai criar uma interface normal Java, chamada Produto Repository, e vai colocar o extends do próprio Java, a herança dentro do Java. Então, Public Interface, o nome da minha interface, extends indicando que ela vai utilizar herança, que ela vai estender dessa CRUD Repository, que é uma interface do Spring Data, que já está aqui definida aqui nesse import, ó. Org Spring Framework, Data Repository, CRUD Repository. Dessa forma, ele já vai pegar todos os métodos CRUD. Mas para qual tabela ele vai usar isso? Ele vai usar isso para a tabela que está mapeada na classe produto. Então eu venho aqui e defino, pego o meu produto e coloco aqui. Essa interface CRUD Repository utiliza de generics. Generics é uma ideia muito legal. Como que funciona basicamente isso? Quando foi implementar esse CRUD Repository, eles não sabiam qual classe que você ia passar para salvar no banco de dados. Então eles aceitam qualquer classe que exista. A única coisa que se exige disso é que depois que você implementou, depois que você salvou, quando a outra classe, por exemplo, produto repositório, for estender dela, eu preciso passar como parâmetro indicando qual é a classe que eu vou utilizar no lugar do generics que foi utilizado lá para criar a CRUD Repository. Nesse caso aqui você vai definir o nome da classe que está mapeando a tabela que você quer fazer a gestão e do lado o tipo de dado que é o identificador. No nosso caso é um string aqui. Então basicamente é isso que você vai fazer. Extends, cria a tua interface, extend de CRUD Repository. Aqui nos parâmetros que você vai passar para a classe, tu vai dizer o nome da classe que mapeia a tabela que você quer fazer a gestão nessa interface e do lado o tipo de ID, o tipo de campo ID. Fazendo isso aqui, toda vez que eu usar produto repository, eu vou poder utilizar todos os métodos que vão salvar, carregar, localizar, excluir qualquer produto do banco de dados.